Depois de despachar o Diogo Leite para o Amazonas, o Martim Afonso de Souza, como eu já disse, juntou ali 3 embarcações, 3 navios e partiu para o sul. Quando foi em 13 de março do ano de 1531, ele chegou na Baía de Todos os Santos, que atualmente fica no estado da Bahia. Ali ele vai ser recebido muito hospitaleiramente, vai ser muito bem recebido pelo Caramuru, o Diogo Álvares Correia, sobre o qual já fiz um vídeo. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esse personagem, dá uma olhada no vídeo que eu já fiz, o título é esse, Caramuru. Esse Caramuru era um náufrago português, salvo engano ele navegava sob bandeira francesa quando naufragou, mas é misteriosa a história dele, principalmente antes do encontro dele com o Martim Afonso de Souza. Daqui para frente, ele é uma figura central da história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, vou antecipar isso. É muito provável que um dos motivos que levou o rei de Portugal a criar o governo geral, aliás, para colocar a capital do governo geral na Bahia, foi a presença e a influência do Caramuru sobre os índios tupinambás. Então, daí vocês tiram a importância dele. Ele vai viver até a década de 80 do século XVI e ele vai ter aí 50 anos de participação importante. Antes de 1531, antes desse encontro dele com Martim Afonso de Souza, tem alguns episódios muito interessantes sobre a vida dele. Por exemplo, 3 anos antes, em 1528, ele foi à França. Ele tinha uma relação muito boa com navegadores franceses. Ele foi à França. Ele era casado com a Índia, filha de um Morubixaba, enfim, filha de um cacique lá, Tupinambá. Ele e ela foram para a França. Ela foi batizada, casaram, ela recebeu o nome de Catarina, enfim. Assistam lá o vídeo sobre ele que vocês vão ver que tem bastante coisa interessante. Tá, então o Martim Afonso de Souza encontra-se com o Caramuru. O Caramuru, nesse momento, ele é uma espécie de fiador da lealdade, tanto dos portugueses para com os tupinambás, como vice-versa. Então é ele que é o elo que permite haver paz entre portugueses e tupinambás. Bem, ele tinha uma prole muito grande, ele tinha muitos filhos, não só com a Paraguaçu, provavelmente, apesar de que, depois da conversão da Paraguaçu, tem um episódio que a Paraguaçu tem uma visão de Nossa Senhora. É muito provável que ele viveu mais retamente depois disso. Mas, enfim, o fato é que ele tinha muitos filhos, muitas filhas, e é provavelmente sobre essas filhas que o Pero Lopes de Souza, é a essas mulheres, filhas do Caramuru, que o Pero Lopes de Souza se refere como belas e alvas mulheres que não invejariam as da Rua Nova de Lisboa, certo? Muito bem. Ele passa pouco tempo ali, ele só vai passar 4 dias na Bahia. Quando ele parte para o sul, o objetivo dele é chegar ao Rio de Janeiro. Ele deixa 2 homens ali com o Caramuru e deixa um lote de sementes que eram para aqueles homens experimentarem, fazerem uma experiência do que aquela terra dava ou não. E aí, então, assim, para fazer as roças, para eles, era tanto um experimento agrícola, como era necessário essas roças para a sobrevivência daqueles homens. Muito bem. Então ele parte, vai-se embora, mas os ventos contrários, pouco tempo depois, eu não sei quanto tempo exatamente, talvez 1 dia ou 2 dias depois, esses ventos acabam trazendo ele de volta. E aí, quando ele chega de volta na Baía de Todos os Santos, tem uma caravela, que era da linha das Índias, parada ali. E aí ele chega, Martim Afonso, com seus companheiros, travam contato ali com aqueles homens daquela caravela e descobrem que aquela caravela recentemente tinha passado pelo litoral de Pernambuco e tinham salvado
alguns portugueses que estavam ali desesperados porque uma nau francesa tinha atacado a feitoria de Pernambuco. Veja, não é a feitoria da ilha de Itamaracá, é uma feitoria que ficava no continente, provavelmente onde hoje é Igaraçu, muito próximo de Itamaracá. E aí atacaram essa feitoria, os franceses destruíram essa feitoria. Isso aconteceu, segundo o relato desses homens que acabaram de se encontrar com Martim Afonso de Souza, em novembro de 1530, portanto, 4 meses antes. E eles acabaram descobrindo que já tinham sido vingados, porque aquelas embarcações que na ilha de Santo Aleixo foram atacadas pelo Lopes de Souza, provavelmente uma daquelas ali que tinham atacado e destruído a feitoria de Pernambuco. Então já estavam vingados aqueles portugueses. Bem, então no dia seguinte, depois desse encontro, o Martim Afonso de Souza parte novamente para o Rio de Janeiro e vamos falar sobre a chegada dele, a estada dele, que vai ser bem mais longa no Rio de Janeiro, no próximo vídeo. Beleza? Um abraço.